Olá, professor Eduardo, quem mais que esteja vendo o vídeo. Meu nome é Alexandre Tavares, eu sou aluno do mestrado profissional em ensino de física da UFV. E nessa atividade eu vou fazer uma aula narrada com o seguinte tópico: Sistema Internacional de Unidades. Primeiramente, por que eu escolhi esse tópico? Esse daí é talvez a primeira matéria que o aluno vai ter contato quando chegar no ensino médio. Então, lá no primeiro bimestre do primeiro ano, vai ser a introdução à física, vai ser ali. E foi uma aula que eu não tive quando eu estava no ensino médio. Eu tinha muita dificuldade de linkar algumas coisas na física. Eu lembro assim que quando o professor falava de aceleração, aí era metro por segundo ao quadrado, eu não entendia por quê. E por que que a velocidade era metro por segundo, eu achava que era a mesma coisa. E acho que uma das coisas que me faltou, que me fez falta foi eu saber um pouco mais sobre isso. Aí, primeiramente, aqui, o que, que nosso empregador usual espera da gente, o estado de Minas Gerais. Esse aqui é o plano do primeiro bimestre de física e ela vem com a parte forte de astronomia e depois já passa para movimento retilíneo. E nela tá uma parte um pouco fraca sobre o sistema internacional. Então eu trago aqui como complementação também. E o que fala, o que espera que o aluno aprenda? Analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos. Então, o Estado não se importa de você usar a calculadora, de você usar o celular para transformar quilômetro em metro, mas você tem que saber fazer sem também. As transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia e movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos. Isso aqui é a definição básica da física. O que a física é? A física é o estudo da natureza através de padrões matemáticos. Então, nela, a gente vai usar a matemática que a gente sabe para fazer teorias e previsões. Então, tem como você me dar um exemplo, professor? Tem, ué. Quando eu pego e falo assim, eu vou de Viçosa até Juiz de Fora, e eu preciso saber quanto de gasolina eu preciso colocar no carro. Por causa que eu tô apertado de dinheiro, eu tenho a conta para ir lá. Através de contas, eu vou, com minha previsão, saber quanto exatamente de gasolina eu vou gastar, dentro de uma margem de erro, claro. Mas isso daí é física, isso é a física aplicada. Eu consegui prever quanto que eu gastei com a margem de acerto razoavelmente boa, é, algo. Então, o que, que eu usei para fazer essa conta? Eu tive que usar quilômetros, eu tive que usar reais, já que eu vou ter que comprar essa gasolina, eu vou ter que usar mais algumas medidas também. Então, isso daí é só um primeiro exemplo. Depois, talvez a gente volta nele. Aqui agora, eu vou mostrar para vocês como é que é o nosso sistema internacional de medidas. Conjunto de grandezas físicas que tem como objetivo padronizar e adequar em busca de um consenso e para uma melhor utilização do mundo inteiro. Por causa que, imagina o seguinte, aqui no Brasil a gente fala português, mas lá na China eles falam mandarim. Mas físicos se comunicam muito melhor do que pessoas conversando sobre o dia a dia. Por quê? A gente tem um consenso. A mesma conta que eu faço aqui no Brasil e ele faz lá, a gente se entende muito bem, independente da língua. E quais são as 7 grandezas físicas que se derivam às outras? A primeira a gente tem aqui massa, representado por quilograma, comprimento, representado por metro, tempo em segundos, corrente elétrica em ampere, temperatura termodinâmica, representada em Kelvin. E aqui a gente já tem um primeiro susto, porque aqui no Brasil a gente usa graus Celsius. Quantidade de substância, representada em mol, e intensidade luminosa, representada em candela. É o seguinte, esse ângulo aqui vai ser proporcional ao total do globo, vai ser 360 graus. Nossa distância
que a gente precisa encontrar vai ser a distância L. E agora, eu só preciso da distância entre a cidade de Alexandria e a cidade de Siena. É, e aí eu te pergunto, uma época que não tinha o Google Maps, não tinha o Waze, como é que ele mediu essa distância de um lugar até o outro? Pode parecer óbvio, mas a resposta é o mais simples mesmo. Ele contou os passos. Não necessariamente ele, mas havia uma profissão na época de itinerante, era justamente para isso. Você pagava alguém para contar a distância de uma cidade até outra. E nessa conta, o, o itinerante descobriu uma distância de 800 quilômetros entre as duas cidades. Fazendo uma regra de 3 simples aqui, a gente tem que 7,2 dividido por 360 é 50. Nosso L, que vai ser o comprimento, vai ser 50 vezes 800 quilômetros. O L é igual a 40.000. O raio hoje, com a nossa precisão de equipamentos, é em volta de 40.000 e algumas unidades. Ainda assim, ele conseguiu uma margem muito considerável. E você fala assim: ah, então, professor, ele errou por causa que se ele tivesse usado o metro, em vez da unidade passos, ele teria acertado. Eu, foi meu primeiro pensamento. Mas também um dos meus pensamentos que eu tive foi pensar onde está posicionada a cidade de Alexandria e de Siena. Eles estavam em uma linha reta. E é quase uma linha reta. Eu estou com o Google Earth aqui. A gente pode ver aqui a longitude de 30 graus. E aqui está a nossa cidade de Alexandria. E aqui a gente tem a cidade hoje, Assuã, antes Siena. E nela se a gente for de carro, a gente acha uma distância aqui de 1.000 quilômetros. Mas você vê que o carro é a linha azul. Tem que acompanhar a estrada. Em uma linha reta, a gente tem aqui, ó, 850 quilômetros. Provavelmente ele é, usou algum outro tipo de medida de passos para chegar nesses 800 quilômetros. Mas de todo jeito, não tira o mérito e, do experimento físico e é, sim, muito impressionante. Ainda mais para a época. Isso foi 2.500 anos atrás. Ele foi listado como o experimento número um nesse livro aqui. Os mais belos experimentos científicos. E o experimento do Eratóstenes é quem começa o livro. Ah, então, professor, você está falando que você pode usar passadas, pés, polegadas, e usar metros que dá tudo mesmo? Não. Eu vou dar alguns exemplos. Mas o que a gente tem? Aqui no Brasil, a gente acompanha o Sistema Internacional de Medidas, que é o metro, que varia entre quilômetro, centímetro, decímetro. E alguns poucos países do mundo utilizam outras unidades de medidas. E, por exemplo, os Estados Unidos. E lá você tem o sistema imperial. Lá eles usam pés, polegadas, que é praticamente o que fala. Pés é a medida média de um pé. Polegada, quando você fala assim, eu comprei uma televisão 42 polegadas, se você medir a sua polegada aqui, que é o tamanho do seu dedão, quando você pressiona contra o monitor, de uma vértice da televisão até e andar diagonalmente até a outra, você vai encontrar um valor próximo ali de 42. Se for 29, que seja. Isso daí é um dos métodos de medir. E tá errado? Não. Mas isso causa problemas. O
A maior proposta do Sistema Internacional de Medidas é unificar, para que todos os países compartilhem de uma mesma língua científica. E quando você tem um país que trabalha em metros e outro em polegadas, é a mesma coisa de eu estar fazendo um trabalho em dupla com uma pessoa que fala outra língua. Isso já deu problemas mais de uma vez. A gente tem essa notícia aqui muito famosa. Isso aqui é em 99, a NASA encomendou para a Inglaterra é, um, um software para sonda meteorológica deles, para o satélite. E nisso, o que aconteceu? A Inglaterra fez o programa utilizando o metro. E lá eles colocaram todas as medidas em polegadas. Isso custou apenas 125 milhões de dólares na época. Trazendo para os dias de hoje, pode ter certeza, ficou na casa do bilhão essa brincadeira aí. Falando em bilhão, eu vou dar exemplos também, como a gente é ruim em processar números muito grandes. E aqui é, temos exemplos de medidas em metros, do maior ao menor. Aqui a gente tem a altura típica de uma pessoa. A pessoa tá meio alto aqui pro padrão brasileiro, mas ó, 10 elevado a zero é um. Todo número elevado a zero é, transforma em um. Então aqui é 2 vezes um, 2 metros. Então colocar aqui como uma altura típica de pessoas. Na escala que nós estamos usando aqui. Isso daí é um erro insignificante. Mas que seja a altura média. Talvez seja 1,70, 1,75. É, do homem, né? Adulto. É talvez um pouco mais baixa. Aqui no Brasil. A gente tem outras unidades de medida. Por exemplo, eu falei antes do K, que é o 10 elevado a 3, que é 1000. A gente tem aqui a altura do Monte Everest, 9 vezes 10 vezes 1000 metros. Então o que que vai ter? A gente tem uma altura de 9 quilômetros. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem o Pico da Bandeira, tem 3000 metros de altitude. Então o Everest é 3 vezes maior. A gente tem um raio da Terra, que foi o que o Eratóstenes mediu ali. E eles colocaram como 60 mil nesse livro. Também números aproximados. Raio do Sol. Você vê que em escalas a gente já tem aqui do 6 para o 8, aumenta 2 zeros. Daí é de um tamanho, sim, inimaginável. E por aí vai. Até talvez a maior distância em metros possível é a distância do quasar mais longe observado. É 2 vezes 10 seguido de 26 zeros. Isso aqui é um número absurdamente grande. E quando a gente quer representar números menores, a gente vai ter é, na hora de elevar o número, um sinal negativo na frente. Não significa que o número é negativo, significa que o número é pequeno. Isso o que significa? Ao transformar 10 elevado a menos 4 é igual a 0,00001. É isso que significa o menos 4. Então, os outros números também. Quando a gente tem aqui tamanho de um vírus, vai ser 0 seguido de 5 zeros e depois 1. Então, a espessura de um livro vai ser na ordem. Vamos voltar à nossa tabela de. Que a gente não tem. Vai estar entre o milho e o micro. Talvez tivesse algum prefixo aqui.
por aí vai. A gente pegou e teve distâncias da maior, a gente tem das menores também. Você vê que a gente é capaz de conseguir medir um vírus, um tamanho de um átomo de hidrogênio, bem menor. E o raio efeito de um próton, menor distância aqui que tem, de exemplo no livro. E agora, a gente já pode dar outro exemplo. Lembra que eu falei como é que a gente é ruim de medir, trabalhar com números muito grandes? O ser humano, quando a gente fala de números, de quantidades, a gente tem um raciocínio bom. Mas, quando fala de números muito grandes, igual por exemplo, 1 milhão, que é um seguido de 6 zeros, segundos, isso são quantos dias? A resposta vai ser aproximadamente 11 dias. Aí, você fala assim, é uma conta que dá para fazer. Mas e se fosse 1 bilhão? São 1 vezes 10 elevado a 9 segundos. Qual que é o resultado disso? É, a gente tem até dificuldade de expressar isso em dias. Mas o resultado aproximado é mais ou menos 31 anos. Então, quando a gente mexe nessas escalas de 10 e trabalha com algarismos que você tem os zeros aumentando aqui de 9 para 11, já é muito significativo. Aqui é 10 elevado a 6. Aqui é 10 elevado a 9. A gente teve diferenças absurdas. E aqui vamos ver qual que é a escala. É, aqui vai ser nossa média. Lembra que no Sistema Internacional de Medidas, a gente está representando aqui em segundos. Então, por isso que às vezes alguns números ficam estranhos. Mas aqui, duração da órbita da Terra em torno do Sol, 1 ano. O que a gente tem? A gente tem 3 elevado a 3 vezes 10 elevado a 7. Aqui, a gente tem a duração de um dia, 9 vezes 10 elevado a 4. Então, o que o exercício está falando aqui? Exercício não, o quadro. Está falando que 9.000 segundos correspondem a 24 horas. Essa é a conversão que teve. E a gente vai se habituar com isso a converter as coisas. A gente tem que saber ler na melhor unidade possível. E escala de tempo muito curtas. A gente tem intervalo de tempo entre as batidas do coração. A gente tem 8 elevado a 8 vezes 10 elevado a menos 1. Então isso daqui já é algo na casa de 0,8 segundos. É menor que um segundo. E a gente tem, quando a gente mexe principalmente com partículas fundamentais, números muito pequenos. O menor que o livro mede aqui, tempo de vida das partículas menos estáveis. É um número elevado de 10 elevado a menos 23. Então, como eu dei o exemplo do bilhão, que era um número elevado a 9, a gente tem dificuldade até de processar esse número na nossa cabeça. É algo tão rápido que a gente não consegue nem imaginar. E agora também vamos para os exemplos dos maiores. Aqui a gente tem em segundos, o ano. Em segundos, a expectativa média da vida humana nos Estados Unidos. Tá algo em torno de 2 bilhões de segundos. No nosso exemplo aqui, a gente falou que 1 bilhão de segundos é 31 anos. Então, colocar a expectativa de vida na época que o livro foi escrito. Esse daqui o livro é o Halliday. Ele é um livro da década de 70 de física.
Então, na década de 70 lá, tinha uma média em torno de 60 e poucos anos. A idade da pirâmide de Quéops, a idade do universo. A idade do universo aqui, em segundos, é 5 vezes 10 elevado a 17. Mas isso daqui, eu sei, questão de anos. São 13 bilhões de anos aproximadamente. E por aí vai. É, temos medidas maiores que a vida do universo. Essas são medidas estimadas, claro, através da física. A gente chegou nela. E a maior que tem aqui é tempo de vida de um próton, 10 elevado a 40. Nem tento imaginar esse número. Agora, próximo. Falando de comprimento de tempo. Próximo aqui, massa, quilograma. Aqui, 20. Cobrir mais pra frente, massa e peso, duas coisas diferentes. Tá com isso daqui afiado. Para em leis de Newton. Na média aqui, massa a gente tem uma pessoa. 10 elevado a 1, 10 vezes 6 quilogramas, 60 quilos. É o peso médio, de acordo com o livro de uma pessoa. Tem pesos partindo maiores, a gente tem um elefante. 4 quilos vezes 1000 tem 4.000 peso do elefante, 4.000 quilos. Transatlântico, através de estimativas aqui que nós deram. A massa da Lua, da Terra, do Sol. Falei, ó. Leva a dar 7, 10 milhões. Aí, ó. Laxa tem massa também. Peço conhecido. Nada. 10 elevado a 50 e... Tá? E a uva, zero vírgula zero zero três quilogramas. Mano, 3 gramas. Deve ter percebido aí. Tô novo nisso. Fazendo números o melhor possível. Uma partícula de poeira. Casa de 7 vezes 10 elevado a menos 10. Vírus, átomo, próton, um elétron. Várias massas conhecidas. E, para um caso curioso, é, temos aqui temperatura termodinâmica. Então, todas as unidades que eu usei são unidades conhecidas do brasileiro. Então, que a gente está nos livros, matemática, física, tudo. Só que aqui, quando eu falei lá no início que temperatura termodinâmica era medida em Kelvin, podem ter estranhado. Sendo que aqui no Brasil, Celsius, para falar. Falar que hoje está uma temperatura agradável de 20 graus Celsius. Países que nevam, deve talvez ter graus Celsius. Lá no Catar, que está tendo a Copa do Mundo, tem sensação térmicas na rua aí de 50 graus Celsius. Mas por que, que a gente usa o Celsius e não o Kelvin, então? O Kelvin, ele não é geralmente utilizado no dia a dia. Ele é utilizado para pelos matemáticos, pelos físicos, aí que você vai encontrar. E o Fahrenheit aqui, ele é, é usado por poucos países. Os Estados Unidos, em algumas ocasiões. E a gente tem aqui é, diferentes escalas. Aqui é o nosso 0 grau, nosso 100.
o equivalente ao 100 graus Celsius em Kelvin. Então, 373 kelvins. Nosso zero absoluto, que é a menor temperatura que a gente consegue chegar, menos 273 graus Celsius. Na escala Kelvin, ela parte do zero. Tem aqui, tá? Como são, né? Mesma temperatura. Conhece aqui o Celsius. 1 grau Celsius é uma temperatura num dia normal, que tá frio e tá quente também. Tem ela aqui em Fahrenheit, Kelvin. 69 graus Celsius já é uma temperatura insuportável. Fahrenheit é comum, Kelvin ainda tá uma temperatura baixa. E a temperatura que seria agradável em Kelvin, Celsius 295. É só comparar com essa tabela aqui. As duas são praticamente a mesma. Só tem um Lula molusco de diferença. Então agora, do quatro grandezas físicas, ficou faltando outras três. Três, a intensidade luminosa, o mol, vamos usar muito na química a partir de agora, e o ampere, que é a definição de corrente elétrica. Provavelmente vai ser matéria só lá pro terceiro ano. Nela, não está tão atrelado ao cotidiano como as outras quatro, quando entra em exemplos tão detalhados. Eu queria mostrar é, a relação números. Acho que eu já consegui passar nessas quatro. Essas três, vocês vão descobrindo da física aí. Peguei de ilustração aqui exercícios que foram cobrados no Enem. Esse exercício daqui, tirei da prova diagnóstica do primeiro ano do governo de Minas Gerais. Eu, após dar essa aula no primeiro semestre, tenho uma prova trimestral. Isso aqui foi uma das questões cobradas esse ano. Uma questão relativamente, relativamente não, tá? De graça aqui, é que os alunos estão discutindo sobre unidades medidas. Vamos ler a questão. Durante um trabalho de física em sala de aula, cada integrante do grupo calculou o tempo gasto para um automóvel realizar determinado percurso. Ao conferir as respostas, eles perceberam que cada um usou unidades diferentes. Ana usou minuto, Júlia usou segundos, Marco usou hora, Bianca usou microsegundos e Fernando usou nanosegundo. Eles se lembraram que no trabalho era para utilizar as unidades do sistema internacional. Com base nessa orientação, quase 5 dos alunos usou a unidade correta para o trabalho. Então, isso daqui é uma questão de graça. Sacanagem colocar aqui. Tão fácil. Tem aqui a Júlia, que usou. Falei lá. Tempo dava uns números assim meio estranhos, mas quando você convertia, eles. E daqui para frente, tem questão de graça dessas. Mas não. Muito normal na física, questões vinham envolvidas com pegadinha. Enem, livros, onde é que um exercício que vai falar de calcular uma velocidade, geralmente se dá em quilômetro por hora, a unidade que ele vai te passar, em vez de passar o tempo em hora, ele vai te dar o tempo em minuto. Só então você transformar ele em hora e começar o exercício. Isso é normal. Então, essa parte aqui de unidades, vocês têm que estar afiado da língua. E aqui, um exercício de Enem. Agora, igual eu falei, a maioria dos exercícios de Enem, ele vai te cobrar que você tenha um conhecimento prévio todo esse sistema internacional de medidas, que vocês saibam fazer a transformação da maneira correta, para só então começar o exercício. Tem muito exercício no Enem também que são transformações simples. Vamos ler o exercício, Enem 2019. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distância. O sistema métrico decimal é o que a gente usa aqui no Brasil. Em algumas atividades, porém, é possível
utilizar, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Isso aqui provavelmente é lá nos Estados Unidos. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Você tem que uma polegada vale 2,54 centímetros, uma jarda vale 3 pés e também que uma jarda vale 0,9 é, 9.144 metros. E a pergunta é, uma polegada, é, assim, um pé polegada equivale a quanto? E esse é o tipo de questão que vai cair daqui para frente no Enem. É um exercício de transformação básico, é chato, são contas que tem que fazer na mão, mas que dá para acertar. Sete cabeças. Por último, eu falei sobre o que no Brasil tem o sistema internacional. Esse sistema internacional ele não surgiu da noite para um dia, não. Vendo no gráfico aqui, que ele surgiu na França, 1795. Lá na França, eles definiram a convenção do que seria o metro. Só então outros países começaram a adotar. Então, falou assim, a França foi a primeira a fazer isso? Foi, por causa que nem dentro do próprio país havia consenso de que era um metro. Só você pensar, antigamente utilizava palmos para chegava assim, eu quero 5 palmos de corda comprar com o comerciante. Se o comerciante tivesse o palmo menor que o seu, você ia achar que você estava tomando prejuízo. Se você fosse em outra cidade, você perceberia um comprimento totalmente diferente. Então a França teve o bom senso de adotar o sistema unificado de que seria o metro, e logo em seguida, países aos redores começaram a adotar. Você vê que mais em vermelho, como a Espanha e Portugal, adotaram rapidamente o sistema. O Brasil também está um pouco alaranjado aqui. Teve, provavelmente essa, essas datas aqui, 800, ele adota. Em seguida, aos poucos, os países mais em verde também começaram a adotar. Isso aqui em 1900. Você vê que é relativamente recente, 230 anos atrás, né, tinha essa convenção. E desses países todos no mundo, apenas 3 não adotaram até hoje. A gente tem os Estados Unidos aqui, país aqui da África, chama Libéria. É um país os fundadores dele ex-escravos americanos, então tem forte influência dos Estados Unidos lá até hoje. Quiseram repetir. E aqui é o Mianmar, que quem vê notícias vê que é um país que está com ditadura, que está tendo seus problemas lá dentro e atrasado. E muito complexo de ver a lata, fala assim, lá nos Estados Unidos é melhor. Eu acho que é um exemplo bom para ver que é, tem, tem erros e acertos como nós aqui. Isso aqui é um grande erro, é um grande atraso. Então, o cara estudante de física lá que quer dar um livro escrito na França vai ter que se acostumar com um novo sistema todo metros. Lá o que eles usam polegadas e pés. E aqui a gente volta naquela primeira imagem que eu apresentei. O que é um metro? Vou pegar aqui de eles não no começo simplesmente pegaram a barra de ferro, falaram assim: essa barra de ferro é o valor do metro. Com o tempo, essa medida foi melhorando, porque essa barra de ferro, apesar de que era só medir ela e replicar, ela podia dilatar. Ela ia estar lá só lá na França, a oficial. Então, por convenção, era melhor adotar uma medida e qualquer lugar do mundo você pudesse chegar a ela. Foi isso que aconteceu. Ao tempo foi mudando essa medida, tanto que ela muda direto. Estão sempre tentando os físicos dar a melhor definição possível. Tudo com o tempo, a física, é, a gente vê que a gente está errado coisas, e vai melhorando.
Então, hoje, a definição do metro, valor percorrido pela luz no vácuo, quase 300 milhões de segundos. Então, através de experimentos, a gente consegue chegar nesse valor em qualquer lugar do mundo. Laboratório, tipo aí, é fácil fazer dentro de casa também não. E todos os outros é, também têm definições que estão melhorando ao longo do tempo. E aqui você vê que a definição de comprimento está atrelada a tempo. Então, para a gente achar o nosso comprimento agora, está atrelado a saber o que é um segundo. E elas se correlacionam. Igual eu dei alguns exemplos com velocidade. A unidade de velocidade ela é metro por segundo. Então, a gente tem aqui o metro por segundo. E muitas outras unidades vão sair disso também. É, a aceleração vai ser metro ao quadrado. Então, de força vai ser um newton. E metro dividido ao quadrado. Por aí vai. Isso aqui é a aula só de apresentação. Cada coisa. Cada grandeza. É mais correto. E a partir de agora, o que, que o aluno tem que ter afiado é como transformar, brincar com essas unidades. Elas falam muito. Padrões matemáticos que a gente tem para estudar na física, o aluno geral fórmula, ela diz muito. Igual eu falei, isso aqui equivale a um Newton. Vamos ver quando vocês estudarem. E força é igual massa vezes aceleração. Só lendo a unidade de medida aqui, você consegue achar essa fórmula. Aquilo é a definição. Massa e aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de medida também define um padrão matemático. Você vê que na física tudo se correlaciona. Acho que é isso. Obrigado e aula.